Jamais esquecerei de gravar. Então, ó, exercício 16. Eu vou fazer o exercício 16. Ele não é difícil, tá? Ele é um exercício que exige um pouco do seu conhecimento teórico do assunto, mas ele não é um exercício difícil. Ele te assusta, mas não é. Ele fala assim: uma determinada montagem ótica é composta por um anteparo, uma máscara com um furo triangular e três lâmpadas, L1, L2 e L3, conforme a figura a seguir. L1 e L3 são pequenas lâmpadas e L2 uma lâmpada com filamento extenso e linear, mais, mais pequena nas outras dimensões. No esquema, apresenta-se imagens projetadas pelo anteparo com apenas L1 acesa. E ele quer saber o esboço que melhor representa o anteparo iluminado. Olha, uma lâmpada é extensa e a outra é pequena. Assim, ele poderia ter usado a palavra pontiforme, ia ficar um pouquinho melhor. Ele não usou, é a vida e todo mundo entende. O L1, então, quer dizer que os raios luminosos saem de um único ponto aqui. Então, o que vai acontecer? O raio vai passar pelos três pontos. Ó, eu vou fazer pontilhadinho aqui. Ó. O raio luminoso ele vai sair daqui e vai passar pelos três pontos dessa máscara aqui. Então, eu fiz um ponto aqui. E aí, depois eu tenho um ponto mais para cima. Também vai acontecer a mesma coisa. Que é um ponto aqui. E por fim, esse ponto aqui. Tá certo? E passou pela máscara. E bate aqui. O que formou? O que a gente esperava. Um triângulo. Tá certo? Então ele passou pela máscara e ele formou um triângulo. Por quê? Essa lâmpada aqui é pequena, ela é pontiforme. E essa daqui também. Então o que você acha que essa lâmpada L3 vai formar? Essa é L1, essa é L2 e essa é L3. O que você acha que a lâmpada L2 vai formar? Triângulo também. O triângulo vai ser aonde? Vai ser do lado esquerdo, você concorda comigo? Se eu for desenhar, vai formar um triângulo do lado esquerdo. Sim ou não? Igual ao L1, porque é um triângulo, né? Ela é triangular, então vai formar um triângulo, ó. Porque imagina, ó, ele vai passar aqui por baixo, aqui por cima, ele vai formar três pontos, ó. Olha lá, ó. Formou um triângulo também. Tá claro isso? Sim ou não? Então, beleza. Então, ó, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o seguinte. Essa lâmpada aqui é extensa. Se ela é extensa, eu posso considerar um ponto no fim e um ponto no começo. Olha o que vai acontecer. O ponto no fim vai fazer marcar um ponto aqui. Eu não vou fazer o pontilhado para não acontecer confusão do desenho. Um ponto aqui e um ponto aqui no de cima. Então, esse ponto aqui de baixo também fez um triângulo. Também fez um triângulo. Mas olha o que acontece. Ela é extensa. Essa lâmpada também é extensa. Então, ó, eu também vou fazer três pontos aqui com a de baixo. Tive que dar uma roubadinha aqui, tá? Que vão ser assim. E como ela é extensa, eu tenho infinitos pontos aqui. Você concorda que vai acumular um monte de triângulo um em cima do outro? E aí esse desenho vai ficar assim, ó. Esse desenho aqui. Você concorda?
Então já era. Qual que é a alternativa correta? Alternativa C. Fera, tá entendido isso? Tá muito claro para vocês isso? Não, mas ó, não é difícil, né? Não é não. Porque assim, ó, vocês não estão acostumados a fazer esse negócio do, do corpo extenso. Mas quando o corpo é extenso, você tem que levar em consideração ele é feito por todos os pontos. Tanto é que ele fala que essas dimensões aqui não importa, que ele fala que ele é pequeno, ele só é extenso na vertical. Não. Ó, ele tem que fazer um quartinho, ó. Ah, é D, eu que. É, aqui tá. Não, tá, verdade, você tem razão. Eu que vi errado a alternativa. Beleza? Sucesso. Internacional? Então, beleza. Então, vamos lá. Ó, tem o. Bem, agora fala o que vocês têm de dúvida aí. A porta tá aberta, fica de olho. Peraí, deixa eu anotar aqui. Vamos lá. Três, 4, 19, 23. 26A. Qual lista? Essa aqui. Essa que a gente está fazendo. Vinte e seis A, né? Tem mais? Ou é isso aí? Tem mais. Pode falar. Tem alguns aqui que são rápidos, tem outros que não. Então, aí eu vou fazer tudo que é rápido e vou deixar os mais lentos para depois. 13, 14 e 15. Olha que incrível! A Laura 13, 14 e 15. Que coincidência, né? Fechou? Então, ó. Vamos lá. Vou começar pelo exercício 3. 3 e o 4 são rapidinho. O 3 fala assim, ó. As lentes fotocromáticas escurecem quando exposta à luz solar por causa de reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e uma outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas e a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia em três principais aspectos. 1. O quando escurece a lente. 2. O tempo de escurecimento quando exposta à luz do sol solar. E 3. O tempo de esmaecimento em ambiente sem forte luz solar. A transmitância indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele. Ó, o que você entende como razão? Uma divisão, muito bem. Então é a divisão do que passa pelo que incide. Tá certo? Durante um teste no controle de qualidade, no controle de desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram analisados 5 amostras que utilizam reagentes químicos diferentes. No quadro estão representados os resultados: tempo de escurecimento, tempo de esmaecimento e transmitância média da lente quando exposta à luz solar.
Considere os 3 aspectos. Qual a melhor amostra de lente fotocromática para utilizar em óculos? Ó, as lentes... Então, ó, como que a gente sabe qual é a melhor? Vamos voltar lá no texto. Ó. As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar por causa de reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e uma outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas. E a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia em 3 princípios. O quanto ela escurece a lente, o tempo de escurecimento e o tempo de esmaecimento em ambiente sem fonte de luz do solar. Tá certo? Então, é isso que eu levo em consideração. O tempo de escurecimento e o tempo de esmaecimento. E o quanto vai escurecer essa lente. Tá certo? Porque você quer que ela faça um negócio rápido, né? Você quer que ela vai de um ponto para o outro da melhor forma possível. Só que tem um item 1 que está escondido, né? Um item 1 tem a ver com quanto Cadê? O quanto escurece a lente. O que indica o quanto escurece a lente? A transmitância. Como que eu sei disso? A transmitância é a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele. Então, o que você quer? Você quer que passe uma quantidade razoável de luz, né? Porque se passar pouca luz ali, você não vai enxergar, né? É difícil, né? Você tem que passar uma quantidade boa de luz ali e... Beleza? E aí, qual que tem a melhor relação aí? Tempo de escurecimento, tempo de esmaecimento e transmitância. Você quer uma transmitância com valor alto? O que significa uma transmitância de 95%? Vamos começar por aí. Cri, cri, cri? Não pode ser alto. Por quê? Se a transmitância é alta assim, se é de 95%, se a transmitância é de 95%, ó, cuidado, ó, a transmitância é a razão entre a quantidade de luz que atravessa dividido pelo total, tá? Se a transmitância é de 95%, o que vai acontecer? Tá passando luz pra caramba, né? Tá passando luz pra caramba. Então, é a mesma coisa não ter óculos. Você concorda comigo? A mesma coisa não ter óculos, né? Porque, imagina, 95%, você barrou 5% só da luz. Então, não resolveu muito. Então, você quer uma transmitância baixa. Quais são as duas transmitâncias baixas? 50%. Dessas de 50%, quem que tem os melhores tempos de escurecimento e de esmaecimento? A 3. Alternativa C. Sucesso. Tá claríssimo isso para vocês? Então, ó, mas esse exercício não é muito fácil mesmo não, Sara. Apesar de a gente não ter feito a conta, ele é um exercício que tem um texto complicado, que a gente precisa reler esse texto, entender. Tem? Então, ele não é um exercício simples, não, tá? Ó, fazer o 4, que é outro exercício que não precisa de conta, ele vai ser um pouquinho mais rápido. Deixa eu... tá ali. O 4 fala assim, ó. É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verdes. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos
claros, principalmente os brancos, aparecem esverdeados. Para equilibrar as cores, devem ser usados um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. A escolha desse filtro utiliza-se o conhecimento da composição das cores luz primárias, vermelho, verde e azul, e as cores de luz secundárias, amarelo, que é o vermelho mais verde, ciano, verde mais azul, e magenta, vermelho mais azul. Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que o fotógrafo apresente as cores naturais dos objetos? Então, ó, o que ele fala? Na fotografia, é comum tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por luz fluorescente, por lâmpadas fluorescentes, que contém uma forte composição de luz verde. Então, quer dizer que, aí depois ele explica a consequência desse fato na fotografia, que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecem esverdeados. Para equilibrar as cores, deve ser usado um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde. Tá? Então, ó, diminuir a luz verde. E aí, o que a gente faz? O que a gente precisa colocar para diminuir a intensidade da luz verde? Você quer deixar passar o verde? Você quer impedir esse verde? O que você quer fazer? Tá? Então, ó, para diminuir a intensidade do verde, deve-se colocar um filtro que não apresenta luz verde, certo? Ok? Então, ó, qual que é o filtro que não apresenta luz verde? O magenta. Tá claro isso? Por que a gente escolheu o filtro que não apresenta luz verde? Esse que é a chave do exercício. Descobrir o filtro que não apresenta luz verde. Beleza? Espera um momentinho. Voltei. Bem, esse foi o exercício 4. Então, ó, vamos agora para o exercício 13. Lá em cima. E a outra de alarme está aqui. Ou não, vocês não têm um alarme. Tá aqui, ó, na cozinha. Ó. A gente tem um infra. Ah, é, tá aqui. Então, ó, cadê? Cadê você? Exercício 13. Exercício 13 fala assim, ó. O espelho principal de um dos maiores telescópios refletores do mundo, localizado nas Ilhas Canárias, tem 10 metros de diâmetro e uma distância focal de 15 metros. Supondo que, inadvertidamente, o espelho seja apontado diretamente para o Sol. Espera um pouquinho. Tem 10 de diâmetro, a distância focal de 15 metros. Supomos que, inadvertidamente, o espelho tenha sido apontado diretamente para o Sol.
Então, ó, o que a gente sabe? Que é um espelho que tem 10 metros de diâmetro e uma distância focal de 15 metros, tá? Então, ó, ele quer saber o diâmetro D da imagem do Sol. Nasce uma árvore ali, depois de semana passada. Você cortou botando fio? Já faz tempo. Então, ó, 13A. Que é, ó, pensa comigo. Você tem o Sol aqui, né? Deixa eu desenhar o Sol de roxo aqui. Isso aqui é o Sol, tá? Isso aqui é o diâmetro do Sol. O Sol está emitindo os raios solares dele e esses raios solares vão passar por um espelho que tem um diâmetro D. Ok? Ó, o que vai acontecer? O Sol está numa distância muito longe do espelho. A gente diz que o Sol está no infinito. Todos os raios que vêm do infinito, eles vão convergir para o foco. Por quê? Os raios vêm para infinito, os raios vêm em paralelo. Então, esses raios vão convergir no foco desse espelho. Então, é isso que vai acontecer. Vai bater aqui. Isso aqui. Você só tem um deporte. Só tem de fora. Aqui. Então, ó. Fechou. Tá claro isso para ele? Aí dá uma semelhança linda, né? Porque aí o que a gente sabe? A gente sabe o foco, que é essa distância daqui até aqui, que é o foco, que vale quanto o foco? Ele dá a informação do foco, né? O foco vale 15 metros. E a distância do Sol a espelho, ele deu também? Oh, cacete. A distância do Sol ao espelho, que é 1,5 vezes 10 a 9. Ok? Então agora a gente faz uma semelhança. Então, ó, o que eu sei? O D do Sol está para o D do espelho, assim como a distância. Eu usei distância como o D, né? Mas foi uma letra ruim. Né? Vamos usar L, porque já tem D aqui. L está sobre o foco. Certo? Então, ó, é isso que a gente sabe. Agora é só substituir os valores. Diâmetro do Sol. O diâmetro do espelho a gente sabe, né? Não, isso aqui tá errado. Isso aqui. O L é 1,5 vezes 10 a 11 metros. E o D. E o D, que é 1,5 vezes 10 a 9 metros. Então, ó, o D, 1,5 vezes 10 a nona, é igual o L, que é o comprimento, 1,5 vezes 10 a 11, dividido pelo foco, que é 15. Então, ó, multiplicando em cruz aqui, a gente vai descobrir que essa
Nossa, tudo errado. Tudo errado. É. Tudo errado. Vou fazer o desenho de novo. Decidi. Então, ó, vamos lá. A distância focal é 15 metros. Ele colocou lá no Note a Dot, distância Sol-Terra, que é esse tamanho aqui. É 1,5 vezes 10 a 11 metros. A distância Sol-Terra. O diâmetro do Sol é 1,5 vezes 10 a 9. E a pergunta dele, ele quer saber qual que é o diâmetro da imagem do Sol. É isso que ele quer saber. O diâmetro da imagem do Sol. Então, vale essa mesma relação aqui que a gente fez. Isso aqui não altera nada. Tá? Tudo vai ser projetado no espelho. Então, ó, a única diferença é que esse daqui é o tamanho dessa imagem que está formando, né? Do espelho, né? Que aí o espelho está aqui, ó. O espelho está aqui e aí essa seta volta. Ele quer saber o D. Ele quer saber a imagem. Eu, como li errado, eu estava pensando que ele queria saber o diâmetro do Sol. Não, ele quer saber o D. Então, ó, o raio vem, bate no espelho e volta. E ele vai formar essa imagem no foco. Porque o raio do Sol é sempre paralelo. Então, essa imagem vai ser formada sobre o foco. Então, esses raios vão formar uma imagem no foco. Então, aqui é a imagem do Sol. E ele quer saber esse diâmetro aí do Sol. Então, ó, aí vai ficar D sobre o D do Sol, né? Esse sobre esse é igual a F sobre L. O D a gente quer descobrir. O diâmetro do Sol é 1,5 vezes 10 a nona. 15. 1,5 vezes 10 a 11. Então, esse D deu 0,15 metros. Beleza? Esse é o item A. O difícil aqui é saber que o desenho é assim. Essa que é a dificuldade dessa questão. Essa questão não é muito simples. Agora, se vocês daqui para frente fica um pouquinho mais simples até. O que a gente tem? Então, esse daqui foi o 15, o 13. 13A. Agora vamos para o 13B. Ele fala assim, ó, a densidade S de potência no plano da imagem em watts por metro quadrado. Ó, densidade, potência por metro quadrado. Então, quer dizer que é potência por área, watts por área. Ele deu até a unidade ali para você, tá? O que mais que ele te dá? O calor específico do alumínio, o calor específico e o calor...
Isso. Não sei porque teve, acho que eu copiei errado aqui, o calor específico do alumínio de novo. Aí depois ele fala, a densidade de potência solar incidindo sobre o espelho principal de um telescópio é 1 kW por metro quadrado. Então, ó, o diâmetro do disco de alumínio é igual ao da imagem do Sol. Então, ó, a potência que vai incidir, né? Porque ele quer saber a densidade de potência no plano da imagem, tá certo? E eu sei que a potência que ele gera, a densidade de potência, é de 1 kW por metro quadrado. Essa é a potência que a gente vai gerar. E aí? O que eu preciso fazer? Porque a densidade de potência é o quê? É a razão entre a potência recebida, né? E a razão da potência recebida pela área, né? E ele falou que a densidade de potência do Sol é essa daqui, 1 kW por metro quadrado. E aí? Bem, isso já é uma coisa importante, né? Passar esse quilowatt para watt. Então, ó, o K vira 3 zeros por metro quadrado. Então, é 1000 watts por metro quadrado. Certo? O que a gente sabe? Como ele quer essa densidade aqui vai ser quem? Vai ser o S, né? Eu posso usar... Vou ter que usar uma outra letra aqui, deixa eu pensar. S não é boa, vou chamar de 1 isso aqui, S1. Porque só S sem o S não vai dar. Ó, e esse S aqui, ele está incidindo aonde? Porque, ó, ele falou que isso daqui é 1000 watts por metro quadrado aonde? Na superfície lá do telescópio, certo? Então, esse S aqui, ele está relacionado com uma área. Só que é uma área do telescópio, que eu vou chamar de 1 essa área, que tem um diâmetro de 10. Então, isso daqui é π vezes 10 ao quadrado. Isso aqui é sempre. Eu quero esse S aqui. Esse S é a potência dividido pela área. A potência do telescópio, o que é? Eu posso tirar daqui, ó. A potência é o S1 vezes a área 1. Então, S1 vezes a área 1 dividido por A. Quem que é S1? 1000. Qual que é a área? 100 sobre π. E esse daqui é o diâmetro que a gente descobriu. Então, ficou 0,15 ao quadrado sobre π. O π vai embora com π. Então, o S, fazendo essa conta marota aqui, vai dar 4,44 vezes 10 a sexta watt por metro quadrado. Entenderam isso? Ah, mas não precisa, né? Porque o pi cortou com o pi. Você não entendeu? Ah, não? Eu volto. Ó, eu repasso tudo. Vamos repassar tudo. Ele não é um exercício dos mais simples do universo.
Ó, ele fala assim, ó, o espelho principal de um dos maiores telescópios do mundo refletor, localizado na Ilha Canário, tem um diâmetro de 10. Então, ó, metros. Então, quer dizer que o diâmetro desse espelho aqui é 10 metros. Perfeito? Perfeito, 10 metros. E a distância focal é de 15 metros, que está aqui. Supondo que, inadvertidamente, o espelho seja apontado diretamente para o Sol. Determine o diâmetro da imagem do Sol. Ó, o Sol está aqui. Ele tem o diâmetro que ele deu para a gente. Sempre a imagem que aponta para um objeto que está no infinito, essa imagem se forma no foco. Sempre. Por quê? Porque o objeto está a uma distância infinita do espelho. Ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Se o P for muito grande, esse número aqui dá 0. Então, ó, o foco é igual ao P'. O P' se forma exatamente no foco. Ah, não há? Entendi. Mas agora é um pouco, tá? Mas, ó, vocês entenderam? Vocês aprenderam um negócio novo aqui, ó. O foco é igual ao P', porque o objeto está numa distância muito grande. Então, por isso que eu sei que o raio vem, bate no espelho e forma uma imagem no foco. Formou um triângulo. Tá certo? Formou aqui. Perfeito. E outra coisa. E essa imagem aqui é uma imagem real. Ele não deixa claro isso. O espelho deve ser considerado esférico. Não deixa, mas ele tem que ser real. Tá? Não pode ser virtual. Não forma atrás do espelho. Né? Bem, com isso é só fazer a relação que eu fiz. Achou o diâmetro da imagem. No B, ele fala assim, ó, a densidade de potência no plano da imagem em watts. E lá no Note a Dot, ele fala que a densidade de potência do Sol é incidida sobre o espelho principal. Então, esse valor aqui é sobre o espelho principal, que tem um diâmetro de 10 metros. Para achar a potência do solar, eu preciso fazer a densidade de potência vezes a área. Só que essa área é a área que tem esse diâmetro do Sol. Eu usei tudo diâmetro aqui, porque os diâmetros vai cortar tudo. Eu não vou precisar calcular o raio. Mas se você for ver, você tinha que fazer um raio aqui. Tá? Mas é isso que tem, isso que tá rolando. Entendeu? Por isso que eu usei o 10, porque vai dividir. Tá? Eu respondi todo mundo? Sabe por que eu não dividia por 2? Por causa desse 0,15 aqui. Ia dar um número muito ruim. Aí eu mantive tudo de ano. Respondi todo mundo? Eu respondi você também, Laura? No B. Essa área aqui, porque, não, ó, você não entendeu por que tem ela? Porque é densidade. E ele falou, ó, pela unidade, que é potência por metro quadrado. Então tem que ser potência por área. De preto. Essa daqui. Essa área aqui é a área da imagem. Esse A1 aqui é a área do espelho. Por que a área do espelho? Porque eu sei a densidade no espelho. Então, a densidade de potência no espelho vezes a área do espelho me dá a potência que o Sol tem. E esse daqui, e ele quer a densidade de potência na imagem. Então, eu tenho que dividir pela área da imagem. Esse A aqui é a área da imagem. Tá claro isso? A área da imagem a gente calculou aqui, ó, no B. O Note a Dot deu a área, no enunciado, ele dá essa área do espelho. E ele fala no Note a Dot a densidade de potência, que é no espelho, que é esse aqui. Tá? Beleza? Então, ó, eu vou fazer mais um aí. Vou fazer, qual que eu vou fazer? Eu vou fazer o... Não, tem que responder o C aí. O C. A variação de temperatura de um disco de alumínio de massa de 0,6 kg
colocados no plano da imagem consideram que ele absorva toda a energia solar durante 4 segundos. Olha que fantástico esse item C. Em item C é para a gente lembrar as coisas, hein? Ó, o que ele falou? Que eu tenho uma massa de alumínio, 0,6 quilogramas. Ele quer saber a variação da temperatura desse alumínio quando ele recebe a energia, eu vou chamar de delta teta, tá? A energia por um tempo t de 4 segundos. O que você precisa usar aqui? Muito bem. Nesse tipo de exercício, você precisa do que macete. E macete, que é o delta teta. Tá? Então, Q igual a M vezes delta teta. Tá bom. Como que eu acho que? Muito bem, com a potência. Por quê? Se ele deu tempo e ele te deu a potência, potência sobre tempo é energia. Perfeito. Então, ó, tá claro isso para todo mundo? Então, ó, o primeiro passo é calcular o quê? Então, a gente sabe que o Q é potência vezes o tempo. Tá? Potência vezes o tempo. Então, ó, qual que é o valor da potência que a gente vai usar aqui? Essa potência é a potência no espelho, porque ele quer saber quanto que vai aumentar a temperatura no espelho, tá? É a potência que o quanto vai aumentar a temperatura do espelho. Essa potência aqui não é a densidade vezes a área do espelho? Você concorda comigo? Que é isso? Certo? Mas aqui, ó, eu preciso fazer com cuidado. Por quê? Essa área é π d sobre 2 ao quadrado. Vezes o S1. O S1 que vai ser 1000. Vezes o tempo. Que é 4. Então, ó, isso daqui ficou π d quadrado vai ser 10 ao quadrado vezes 1000 sobre 4 sobre 4. Agora aqui a gente usa a informação que ele deu no note a dot para falar que o π vale 3. Tá? Então, ó, fechou. Quanto que vale esse Q aqui? É 3, aqui deu 100 vezes 1000. O Q deu 300 mil joules. Beleza? Tá claro isso? Então, beleza. Eu sei o que. Agora você pode voltar no que macete para calcular o. Então, calculando delta T. Delta teta. Então, ó, eu sei que Q é igual a MC delta teta. Quanto que vale o Q? O Q vale 300 mil. Agora, cuidado. A gente precisa do calor específico. Só que o calor específico é 1 joule por grama Kelvin. Então, ó, tudo bem usar quilograma, que já está em joule, tudo certo. Então, 0,6 vezes 1 vezes delta teta. Delta teta vai ser 300 mil dividido por 0,6. Corta, acrescenta um zero. Vai ficar 5, 1, 2, 3, 4, 5 zeros.
Ah, não, desculpa. Aqui tem que ser gramas. É gramas. Então tem que ser... Aqui vai dar 600 gramas. 600 gramas, não tem esse zero a mais. Cortou esses dois. Vai dar 500. Kelvin. Beleza? Tá certo? Eu acho que o C é o mais fácil. Depois você fez o B. Deixa em Kelvin mesmo, ele não pediu nenhuma específica, então deixa em Kelvin mesmo. Então, ó, vamos fazer o 14. O 14 é rapidinho. Vou ficar devendo alguns, eu mato eles depois. E aí a gente consegue prosseguir na próxima aula. Olha só. A luz solar incide verticalmente sobre o espelho esférico convexo, visto na figura abaixo. Os raios refletidos por A, B e C no espelho têm, respectivamente, ângulos θ A, θ B e θ C. Ó, então vamos pensar. O raio é o roxo. Vem o raio. Presta atenção. Sempre quando você vai refletir, o raio, ele tá colocando lá o ângulo de incidência do raio. Sempre que vai refletir esse raio, você precisa traçar uma normal. Isso ainda não falei para vocês. Vou falar daqui a pouco quando eu falar de lei de Snell, tá? Eu preciso traçar uma normal. Nesse caso específico, como eu tenho algo esférico, a minha normal é sempre na direção radial. Então, por exemplo, aqui está o centro da minha esfera. A minha normal é sempre na direção radial. Você concorda que, no caso do B, a minha normal vai estar paralela ao raio? Sim ou não? Então, todo mundo entende isso? Então, ó, no caso da B, a minha normal vai estar paralela a esse raio. Então, significa o quê? Se ela está paralela ao raio, ele volta sem sofrer nenhuma deflexão. Então, ele bate e volta. Porque o ângulo de incidência é zero, o ângulo de refração é zero também. Porque o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de refração. Tá claro isso? Θ B igual a zero. Perfeito isso aí. Agora, ó, nesse caso aqui, o raio vai vir no C. Bem bonitinho aqui no C. Só que lembra da normal? Eu tenho que traçar uma normal para ver qual que é o ângulo de incidência. Eu vou passar uma normal por aqui, ó. A normal, nossa, é sempre na direção radial. Ok? Normal. Então, ó, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de refração. Ele vai ter que sair bem pertinho aqui da normal. E esse daqui é o ângulo θC de reflexão. Certo? Então, beleza. Aqui, o raio também vai vir aqui, nessa direção.
e eu tenho que desenhar o raio. Essa é a normal. Ó, você já notou que esse raio aqui vai ser um raio que vai sair com um ângulo de inclinação bem maior. Ele vai ter que sair com um ângulo de inclinação bem maior do que o outro. Né? Porque esse daqui é o θA e esse daqui também tem que ser o θA. Ele deu no exercício, a direção do raio é sempre essa. Ela veio sempre na vertical. Tá? É isso. Qual que é a conclusão que a gente sabe? Qual que é o maior de todos? O maior de todos é o θA. O θA é maior que o θC, que é maior que o θB. Sucesso. Ó, esse negócio de raio, tanto no espelho esférico como no espelho plano, eu achei que vocês estão mais ou menos. Espero que agora tenha ficado mais claro isso aqui, tá? Esses exercícios de desenhos de raio. Tá mais claro isso aí? Beleza? Então, ó, fechou. Aí na próxima aula de física, eu mato os exercícios que faltam e a gente começa um novo assunto, que é lei de Snell. Tá bom? Então, ó, até a próxima aula aí. Essa semana eu não dou mais aula para vocês, né? Que loucura. Então, ó, lembrando, deixa eu finalizar aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, aprovação.